Boa noite aos nossos amigos, nossos companheiros. Como vocês perceberam, eu retirei a máscara para dar início a esse nosso trabalho, mas sempre recomendando a todos que usem a máscara, porque até o momento em que nós estamos vivendo é um dos poucos meios que temos para evitar a contaminação pelo Covid-19. Antes de começarmos propriamente a nossa palestra de hoje, que tem como tema o poder da mente, eu quero convidar aos nossos amigos que nos acompanham para que nessa próxima segunda-feira, dia 18, às 15 horas, possam interagir ou nos acompanhar através da live. Que iremos fazer. O nome está aqui live, mas é live. Houve um equívoco nosso, com a doutora Isabela Veloso, que é médica infectologista, coordenadora da UTI do Hospital Santa Efigênia, que irá nos presentear com uma série de informações acerca do que vem a ser essa pandemia provocada pelo Covid-19. E nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, vamos falar de tudo que está sendo comentado, mas dentro de uma perspectiva mais humana, mais espiritualista, mesmo ela tendo todo o conhecimento acerca do aspecto médico-científico, por ser uma especialista na área. E eu convido a vocês, amigos, que possam interagir conosco. Iremos disponibilizar também para as perguntas. Enfim, será uma tarde com muitos ensinamentos e aproveitamentos para a nossa maior compreensão acerca desse momento que nós estamos vivendo. Quero também agradecer, e como tenho agradecido sempre aos amigos que têm nos presenteado com a possibilidade de doarmos as cestas básicas, que tem sido de uma importância muito grande, principalmente para essa nossa área aqui, que é a área do Chico Xavier, quando já atingimos um nível considerado, mas ainda precisamos mais, porque a fome ela não espera e, consequentemente, é um dos poucos meios que a gente tem para pelo menos tentar aliviar a dor e o sofrimento dessas famílias, e principalmente essas mães que veem seus filhos com fome. Isso é muito triste, mas graças a Deus, os amigos, os empresários, enfim, toda a sociedade como um todo tem nos atendido, e isso tem sido motivo de muita alegria nossa. O tema de hoje, como nós anunciamos, é o poder da mente. E eu começo esse tema usando uma expressão de ninguém menos do que Emmanuel, com sua grandeza de conhecimento, nos traz sempre mensagens belíssimas, quando ele diz que o universo é um todo de forças poderosas expressando a vontade do Criador. Ou seja, tudo existe dentro de uma realidade que é o próprio pensamento. Ou seja, nós somos o que pensamos e vivemos desse pensamento. Quando Paulo de Tarso diz que em Deus vivemos, em Deus existimos, né? E assim tem sido a vida de todos nós. Quando aconteceu aquela cheia que nos pegou de surpresa a todos, na cidade de Palmares, no ano de 2010, com um amigo eu tive a curiosidade e até mesmo a necessidade de ir, poucos dias depois, até aquela cidade e ver como estava a situação daquelas famílias que tinham sido praticamente todas vítimas daquela cheia que praticamente dizimou toda a cidade de Palmares. E numa determinada rua, bem próxima à margem do rio,
um repórter de Recife, ele entrevistava algumas pessoas e uma mulher foi entrevistada dizendo que havia perdido tudo, sua casa, seus bens, enfim. A vida para ela tinha terminado naquele momento, porque não existia mais um sentido para viver, e revoltada ela até dizia que Deus tinha sido injusto, porque tudo que ela fez com muito sacrifício, e no entanto não achava justo ter perdido da forma como ela perdeu, tudo que ela considerava como sendo a sua vida, e consequentemente isso a deixava muito triste e até mesmo revoltada. Mas vizinha dela, uma outra mulher, foi entrevistada e ela dizia: eu perdi tudo, claro que eu perdi tudo, mas não me falta a esperança. Se eu construir, eu posso construir de novo. Eu não vou desistir de uma coisa que eu preciso ter. Sei que vai ser muito difícil, a jornada vai ser muito longa, mas confiando em Deus, eu tenho certeza daquilo que Ele quer para mim, e jamais Ele me abandonaria ou me deixaria refém de algo que é tão meu, que é aquilo que eu construí. Eu estou falando aqui, usando um pouco das minhas palavras, mas sintetizando foi tudo aquilo que eu vi. Um mesmo problema, porém, visto de maneira diferente. Assim é a humanidade, assim somos nós. Uns têm a capacidade de enfrentar, de resolver seus problemas, suas dificuldades, outros, no entanto, ainda não dispõem de meios ou até mesmo de disposição para tal. E, consequentemente, o que nós vamos falar é exatamente acerca disso, o poder que a mente tem de nos dar força quando precisamos para construirmos o nosso projeto de vida. A Terra, como nós sabemos, cumpre com uma programação previamente feita para aquilo a que ela se destina, que é sair da condição de um mundo de provas e expiações e chegar à condição de um mundo de regeneração. Mas todo o processo de transformação, todo o processo de regeneração é envolvido por sacrifício, por processos de mudanças que muitas vezes levam-nos à condição que leva tantos a desesperos, a conflitos e até mesmo a dúvidas. Isso nos amedronta, porque não estamos ainda programados para enfrentarmos o que seja o sentido verdadeiro da vida que vivemos. Para que isso ocorra, essa transição, antes tem que haver um processo lento em que o homem precisa mergulhar dentro de si e corrigir, ou tentar corrigir os seus equívocos do passado, como aluno reprovado que retorna à escola como repetente, tendo a oportunidade de mais um ano de luta para conseguir sua verdadeira aprovação. Como a Terra sendo uma escola, como sempre dizemos, alunos que somos, não estamos longe desse processo, estudar, aprender e ser avaliado. As avaliações são para todos. O processo de Deus é democrático, Ele nos ensina, Ele nos mostra, mas fica a critério de cada um como vai aprender e como vai ver aquilo que Ele nos mostra. Para tanto, Ele nos mandou um mestre que foi e continua sendo Jesus, que através dos seus exemplos, sobretudo de suas palavras, Ele tem nos dado todos os meios para alcançarmos aquilo que nós estamos predestinados a alcançar. As tragédias, tanto as naturais como as causadas pelo homem, são processos que impulsionam o progresso mais rápido da humanidade. Os homens muitas vezes não querem perceber os sinais que são enviados e, consequentemente, morre o sono da carne, envolvidos muitas vezes pelo sentido único da materialidade, e esquece o seu verdadeiro sentido e a sua essência, que é o ser espiritual que é, né? Então, muitas vezes nós somos chamados por surpresas como essa mesma que nós estamos vivenciando. É como se o professor, vendo o seu aluno acomodado
Diante dos conteúdos ensinados, de repente ele faz uma prova surpresa para verificar nele ou impor a ele uma condição de uma maior responsabilidade acerca daquilo que é a sua programação e aquilo a que ele se destina fazer como processo de crescimento interior. O filho muitas vezes não quer estudar, mas o pai, sabendo da sua obrigação de um orientador, leva-o à escola e ali ele consegue aos poucos mudar o seu pensamento e se readaptar ao processo da própria vida, que é essa que todos nós precisamos viver. Isso tudo está dentro desse contexto que é o processo da vida. A biologia, ela estuda a vida, mas ela não define, porque a palavra biologia, ela significa bio, vida, logia, estudo, o estudo da vida. Mas a vida, ela é imaterial e jamais se limitaria apenas a uma única experiência, que é essa do corpo, e um corpo que morre. Então, nós temos muito pouco a conhecer e saber acerca da vida ainda. Segundo o Dr. Edgar Morin, definir o ser humano é como se nós quiséssemos saber algo de uma pessoa sentada numa sala escura, quando uma pequena luz apenas vê uma parte do seu corpo. É como se quiséssemos, no bom sentido, ver o todo analisando apenas uma parte. Então nós não temos ainda a grandeza de conhecermos o sentido verdadeiro da essência humana e principalmente da vida como um todo. O próprio Leon Denis define a vida, pelo menos o processo que nós conhecemos, de uma maneira muito, muito bem fácil de ser entendida, quando ele diz que a alma, ela nasce no mineral, ela sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem e sublima-se no ser espiritual. Essa é a escalada de todo o processo da vida humana aqui na Terra. E tudo isso faz parte do contexto de nossa vida, como eu disse. Mas para que nós possamos entender o que seja o poder da mente, não podemos esquecer que nós somos um espírito. A nossa natureza é espiritual. Nós somos uma inteligência da inteligência maior. O espírito é o ser inteligente da criação, como eles assim responderam ao nosso querido Allan Kardec. Então, o que é que o espírito ele possui? A partir do momento em que Deus dá a ele a sua individualidade, e então ele começa a ter a condição de buscar o seu próprio caminho, que é o poder da consciência, a capacidade de decidir, ele começa a construir a sua própria história. E nessa história, que é provocada através do seu pensamento, ele começa a construir os seus sentimentos. Esses sentimentos nós podemos chamar de desejo central. Todos nós temos dentro de nós um grande arquivo de sentimentos que são experiências que vivenciamos ao longo de todo o nosso processo, desde, como disse Leon Denis, da condição mineral até a condição hominal, essa condição que nós nos encontramos, fomos em cada experiência contraindo conhecimentos, vivendo situações, e isso tudo faz parte deste grande arquivo, como eu disse, que é a história da vida de cada um de nós. Uma história que tem começo, meio e fim. Mas para que o homem possa começar o seu processo de individuação ou de individualização, ele forma o seu primeiro corpo, que é o chamado corpo mental. E é nesse corpo mental onde está a sua consciência, movida por esses pensamentos, por esses sentimentos e guardando nele o seu desejo central. Por isso que muitas vezes nós somos impulsionados a determinadas ações, muitas vezes até nos desconhecemos em determinadas circunstâncias da vida, porque esses arquivos eles irrompem, trazendo do passado para o presente determinadas situações que vivenciamos e que ainda estão muito presentes na nossa experiência
essa que nós estamos agora vivendo. Mas para que a mente possa interagir com outras mentes, para que o espírito ele possa, se utilizando da matéria, não como sentido de posse, mas como material de trabalho, porque o espírito, para evoluir, ele precisa construir, ele precisa interagir, ele precisa reproduzir, enfim, tudo isso faz parte do crescimento, e crescimento esse que todos nós estamos nele envolvidos. Então ele cria o seu corpo perispiritual, ele tira dessa energia divina, que é o fluido cósmico universal, uma quantidade de energia para elaborar este corpo, que será elaborado a partir da sua condição mental. O que nós pensamos, construímos através do pensamento. E esse corpo perispiritual, também chamado de corpo das emoções, porque ele já é um reflexo de todas as nossas mentalizações. Nele você tem todos os meios para compreender e conviver com a vida que você está predestinado a viver. Esse corpo energético, corpo perispiritual ou corpo, o modelo organizador biológico, como nos disse o Dr. Hernando Guimarães, ele é o corpo da forma, é ele que vai reproduzir esse corpo físico que nós agora estamos ocupando. Veja que começamos no espírito, construímos um corpo mental, um corpo perispiritual e finalmente nós temos o corpo físico, tudo sendo uma consequência do outro. Então o corpo físico, ele é o efeito e não a causa como todos nós pensamos. Por isso que todas as vezes que um mal nos acomete, o primeiro corpo a perceber esse mal é o corpo mental, que irá refletir no corpo perispiritual, que terá consequência no corpo físico. Veja o poder que a mente tem na vida de cada um de nós. Por isso que eu costumo sempre afirmar que nós somos aquilo que pensamos que somos. O corpo perispiritual também possui uma energia que nós consideramos como sendo a energia vital. É a energia que vai vitalizar ou dar vida orgânica ao corpo que nós possuímos. E esse corpo também possui o que nós chamamos de chakras ou os centros de força, que é o material do nosso trabalho com o magnetismo. Inclusive nós vamos ter a oportunidade de fazermos um estudo muito, mas muito importante acerca disso. Então, todas as vezes que você sofre ou passa por uma desarmonia no pensamento, ou seja, no corpo mental, esses centros de força são os primeiros a receber todo esse reflexo desse processo desarmônico. Então, são 7 centros que nós conhecemos, ou os mais conhecidos, que são o frontal, o coronário frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o básico. Cada um desses é responsável por órgãos do nosso corpo. Por exemplo, o corpo, o chakra frontal é o chakra das nossas percepções, das nossas sensações, daquilo que nós vivenciamos. O coronário é o que recebe todas as influências do pensamento através da glândula pineal. O laríngeo, que trabalha muito com as glândulas endócrinas, principalmente aquelas que ficam nessa região do pescoço, que são as glândulas que mais nos preocupam em termos de sistema imunológico, tem tantas e tantas outras. O coronário, que é responsável pelo coração, o gástrico, que é responsável pela parte do plexo solar, e assim são todos esses centros de forças que precisam estar em plena harmonia para que nós possamos conduzir de forma equilibrada a nossa vida. O laríngeo, como eu falei, se refere às tireoide. A tireoide, quando ela está hipo ou hiper, em condições muitas vezes de desequilíbrio, isso é provocado pelo emocional, quase que constantemente. O corpo físico, ele é um corpo da expressão da vontade. Tudo que nós fazemos é seguindo pelos sentidos naturais,
e trazemos para esse nosso corpo físico os fatores que vão determinar o nosso dia a dia, os nossos hábitos alimentares, o nosso sono, o repouso, a respiração, que é muito importante, e as atividades físicas através dos exercícios. Então, esse corpo, ele é o corpo fundamental para essa experiência que nós estamos vivendo. E dele nós devemos ter muito cuidado. Por quê? Porque ele tem um tempo pré-determinado e, consequentemente, devemos usar esse tempo da maneira mais inteligente e mais proativa possível. Então, o corpo mental, que é exatamente o que nós elaboramos, ou que nós evidenciamos para o estudo desta noite. Ele é uma região energética do perispírito, onde estão concentradas as atividades do pensamento. Então, todo o pensamento, ele está condicionado ao nosso corpo mental. Ele provavelmente não possui órgãos visíveis, ou seja, a mente ela é imaterial, como nós vimos. Permanece ligado ao perispírito, que é esse nosso corpo energético, arquivando as memórias das vidas anteriores. Nosso passado está todo guardado dentro desse nosso corpo mental. Através das suas lembranças e seguindo as propostas para novos renascimentos, ele vai modelando o perispírito, que por sua vez irá modelar o corpo físico. Isso aqui é um resumo de tudo que nós falamos até então, um sendo a consequência do outro, mas tudo partindo dessa realidade que é a mente. Então nós temos uma visão ainda materialista do que seja a vida como essência. Nós temos a filosofia monista, na qual tudo existe e se constitui numa única coisa que é material, e como eu disse, a ciência ainda defende muito esse tipo de filosofia. Nós temos a filosofia reducionista, que explica que toda a realidade se reduz numa causa material, tudo sendo visto da maneira material ou da forma material, e nós temos a filosofia determinística, que diz que tudo está predestinado e tudo é de maneira previamente elaborada dentro de um contexto puramente material, ou seja, é o destino que não pode ser mudado. E muitos ainda acham que isso é verdade, quando numa visão espiritualista nós temos uma filosofia, essa sim, que é a filosofia que defende toda a realidade nossa, que é a filosofia dualista, que existem duas realidades. Existe a realidade material e a realidade imaterial. Para se ter uma ideia, dessa realidade material nós conhecemos apenas 5%. 95% é formado por uma energia que nós ainda não desconhecemos e, consequentemente, ainda temos muito que aprender acerca dela. Então, vivemos num mundo, como eu digo sempre, totalmente virtual. A matéria não é o que a gente pensa que é, e, consequentemente, ela está cada vez mais perdendo a sua condição de matéria. Porque à medida que o espírito evolui, ele vai perdendo a densidade do corpo que possui. Isso é muito importante a gente entender. Por isso que muitas pessoas, elas morrem, mas não desencarnam. Permanecem ainda ligadas à condição humana, porque suas mentes ainda não se libertaram para ir buscar numa nova realidade o sentido da vida. São pessoas materialistas ao extremo. A física quântica, com certeza, ela nos fortalece muito através dessas realidades. Por quê? Porque ela já nos mostra que a mente tem o poder de modificar a matéria. Todo mundo conhece a experiência da dupla fenda, quando o olhar humano modifica a condição de matéria e partícula, aliás, matéria e energia. Quando aqueles raios são emitidos por aquele elemento radioativo, quando eles não são observados, eles se comportavam como energia, e a partir do momento em que havia um olho de um observador, que não é só um observador, é aquele que interfere naquela condição, transformando energia em matéria. E ainda hoje a gente precisa muito aprender acerca disso. Mas para se ter uma ideia, em 1954, Emmanuel falava de partículas subatômicas
que se moviam de acordo com o comando da consciência. Olha que coisa interessante. Pouco se sabia ainda acerca dessa realidade que nós estamos vivendo. E Emmanuel já nos trazia esse pensamento e essa certeza acerca do que seja a matéria e a energia. E aí vem a pergunta: você se considera realmente livre? Será que a capacidade que nós temos de ir, de vir, de nos movermos, isso nos dá o sentido de liberdade? O que é a verdadeira liberdade? Eu costumo sempre dizer, todos nós estamos presos a uma condição que é decorrente da nossa imaturidade espiritual. Por isso que nós ainda permanecemos presos a esse corpo físico, porque não dispomos ainda de meios para dele nos libertarmos e alcançarmos os nossos processos mais grandiosos dentro da escala evolutiva, espiritualmente falando. Emoções negativas tiram diariamente sua alegria de viver e sua espontaneidade. Isso também é muito comum na vida. Quantas pessoas são desmotivadas por natureza, acordam de manhã já cheias de problemas, de questões não resolvidas, e isso leva a uma desmotivação e até uma paralisia no seu processo de trabalho. A ansiedade e o medo limitam o seu caminhar. Claro que nós estamos aí vendo cada vez mais a humanidade entregue a esse processo tão difícil que é a ansiedade. Como eu costumo dizer, a ansiedade não é uma coisa tão negativa na vida da gente. Todos nós guardamos esse princípio da ansiedade como realidade, que é uma expectativa sadia, é uma espera que todos nós temos diante daquilo que vivemos. Uma mãe espera ansiosa o nascimento do seu filho, um estudante espera ansioso o resultado de uma questão ou de uma prova que fez, enfim. Mas quando isso deixa de ser uma coisa normal e passa a nos consumir de maneira intensa, deixa de ser uma ansiedade para ser um transtorno de ansiedade, que consequentemente vai desencadear outros processos e outros transtornos de ordem mental. Descubra como se libertar de amarras mentais e emocionais que há muito tempo encarceraram o seu ser na insatisfação ou até mesmo em processos depressivos. Então nós vamos agora ver o que a gente pode fazer para, consequentemente, mudar essa nossa maneira de pensar e viver a vida como nós estamos vivendo. Então, o que é verdadeiramente o pensamento? Olha o que ele diz aqui. É um fluxo energético do campo espiritual. A vibração é um movimento de vai e vem, que chama-se movimento vibratório. Então, tudo se processa por ondas de pensamento. Essas ondas, elas têm amplitude, têm frequência, como as ondas comuns do rádio e outras, e, consequentemente, são elas que estão nos envolvendo no nosso dia a dia. Isso tudo se dá pela força do pensamento. Sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico, não deixa de ser uma energia. É um material sutil do corpo espiritual, logo o pensamento ele é concreto e às vezes muito visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. Quando você se envolve muitas vezes por um pensamento negativo, ele passa a consumir toda a sua vida, lhe tirando a possibilidade de se mover num sentido positivo. Eu costumo sempre dizer, e nós sabemos, que duas coisas não ocupam ao mesmo tempo um só espaço. Como é que eu posso elaborar pensamentos positivos se eu estou entregue a pensamentos negativos? E aí vem exatamente aquilo que a gente viu na semana passada. Quando esses pensamentos ele vêm, nós não podemos deles nos desvencilhar. Nós temos que atender. Atende na porta e manda embora se ele não for bom. E se ele for bom, manda sentar e convida-o. Assim a gente tem que fazer com os pensamentos. Porque a gente muitas vezes se entrega, como estamos vivendo agora, ao momento de muita negatividade e deixamos de ver coisas positivas que são tão importantes na construção da vida de todos nós.
Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. Você é exatamente aquilo que você pensa. Se você pensa que é feliz, com certeza você tem tudo para ser uma pessoa feliz, mesmo diante de situações que são tão controversas, como nós vimos a história no início daquelas duas mulheres. Uma sabia lidar com o que perdeu e a outra não aceitava. Consequentemente, todas as duas, se você for observar, estão lá no seu mesmo lugar. Uma soube conduzir a vida de uma maneira e a outra de outra maneira, que isso é muito comum no ser humano. Atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível moral. Essas forças, elas se atraem. O bem atrai sempre o bem, isso nós sabemos como cotidiano, como algo cotidiano em nossa vida. Enquanto o ser humano não decodificar e estudar o funcionamento íntimo do seu mundo para conhecer seu mapa interior, prosseguirá sendo vítima de seus pensamentos e emoções, encerrando na felicidade que construiu, aliás, encarcerado na felicidade que construiu para si mesmo. Ou seja, enquanto ele não procurar os meios necessários para se libertar de seus conflitos, ele permanece preso a esses conflitos, deixando que ele mova uma energia ou um sentimento para que possa se libertar. Quantas vezes alternamos a nossa forma de pensar durante um dia, imagine durante o ano. A mente, ela tem essa capacidade de ser tão mutante a ponto de nós não podermos muitas vezes controlá-la. As emoções, elas são de natureza neuroquímica, fisiologicamente falando. Mais de 80% dos problemas que carregamos são devidos às nossas emoções desequilibradas. Veja que tudo isso está dentro do contexto, como eu disse, do pensamento. Então, os nossos problemas, eles precisam sim de uma solução. E terão sim essa solução, mas não é necessário que a gente entre num estado de desequilíbrio, porque isso faz cada vez mais você fugir daquilo que seria a solução. Para isso é necessário que haja ponderação, equilíbrio e confiança própria. Aí vem exatamente aquilo que nós falamos no começo, que é esse nosso desejo central. Deixar fluir de dentro de você os seus potenciais, que todos nós possuímos. Então, se você considerar a consciência, a mente como um iceberg, você vai ver que nele a maior parte está submersa, está mergulhada. Assim é a mente. A área consciente nossa, essa que nós estamos utilizando nesse exato momento, ela compõe apenas 5% de toda a nossa realidade mental. A área do inconsciente, ela está totalmente mergulhada, porque ela é uma área de natureza profunda e, como nós vimos, é nela que se encontra toda a nossa história de vidas passadas. Mas todos nós temos que sair do inconsciente, buscarmos a realidade do consciente para partirmos para a nossa superconsciência, que é exatamente quando nós iremos ter a liberdade de nos desvencilhar desse corpo físico e partirmos para a condição de um espírito mais evoluído. Tudo isso faz parte da jornada da vida de todos nós. Então, o que é finalmente a consciência? Ela é a essência do espírito imortal, aonde está escrita a lei de Deus. Por isso que quando os espíritos perguntaram aonde é que está escrita a lei de Deus, eles responderam na consciência. Ou seja, não precisamos de outro meio para diligenciar, para nortear a nossa vida, se não seguirmos a nossa própria consciência. Por quê? Porque nós fomos programados para acertar, para sermos felizes, para construirmos uma vida ativa, para desenvolvermos potenciais. Negar ou estacionar diante de tudo isso é estar contra essa lei, que é a lei de Deus, que está, como ele disse, na consciência de cada um de nós. E o que é a mente? A mente, como nós vimos, é o departamento da alma, que tem origem na consciência, né? Dividido entre dois fenômenos, segundo o próprio Jung dizia, o consciente e o inconsciente, como nós vimos. Tudo que nós aprendemos no nosso dia a dia, captamos pela área do consciente, mas
transportamos para os arquivos do inconsciente que ali vão ficando. Se você passa o dia consumido por conflitos, doenças, muitas vezes até doenças não existentes, tudo isso se metaboliza dentro do seu corpo físico e vai provocar o que nós chamamos dos processos tão naturais, que são as doenças ocasionais e oportunistas. A mente deve ser dirigida pela consciência, mas também ela pode dominá-la. Tudo isso está de forma intrínseca fazendo parte da vida de todos nós. Ela também é uma espécie de repositório das experiências do espírito ao longo das reencarnações. Consequentemente, já foi o que nós vimos, né? Cada experiência nós construímos uma história que vão se somando a outras histórias até chegarmos um dia a termos todo esse material disponível como realidade de vida e podermos analisar todas as nossas conquistas, quer sejam nesse mundo ou em qualquer mundo que venhamos a estar. Então, alimenta-se das lembranças, né, do passado e de perspectivas em relação do futuro. De forma mais simplificada, é o conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções que movimenta a vida psíquica do ser. Imagine como é complexo a gente lidar com todas essas realidades em todos os momentos da nossa vida. E aí vem exatamente os conflitos, como eu disse, e os processos doentios. A depressão é a culpa do passado e a ansiedade é a preocupação com o futuro. Toda pessoa depressiva, ela traz consigo questões de passados não resolvidas que são movimentadas dentro da sua consciência como um processo de culpa. Isso faz ela perder o sentido e a vontade de agir quando ela se vitimiza, se entregando e achando assim melhor do que ter que fazer o que todos devemos fazer, que é lutar para encontrar no momento presente o sentido da sua vida. E as pessoas que são ansiosas são aquelas que querem antecipar o futuro quando isso também é impossível. Por isso que o grande projeto da vida é viver o agora. Esse agora é o que faz a diferença na vida de todos nós. E ele é feito através das nossas escolhas e das nossas conquistas. Durante muito tempo, a ciência acreditou que a linguagem do cérebro era de natureza unicamente elétrica, que eram as sinapses, que são os impulsos elétricos tão naturais dentro do nosso processo cerebral. Mas na segunda metade do século passado, os cientistas vieram a confirmar que o cérebro possui duas linguagens distintas, ou seja, uma de natureza física, como nós vimos, e outra de natureza química, exatamente o emocional. Os sentidos naturais são captados pelo cérebro através das sinapses ou impulsos elétricos, que são esses sentidos que nós utilizamos no dia a dia. A visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar, que é através dele que nós nos comunicamos com o mundo que estamos vivendo. Já a ideia que fazemos daquilo que sentimos são as nossas emoções, através do sentido de natureza química. Então, a identificar uma pessoa é de natureza física, mas o que você vai sentir ou imaginar o que seja essa pessoa é de natureza química, porque vai exatamente de encontro ao emocional. Por isso que nós devemos muito ter cuidado ao analisarmos as pessoas, e muitas vezes nós somos traídos por comportamentos dessa natureza. Nós temos o hábito de julgar, né? São os nossos grandes problemas da atualidade, queremos entender o que ainda não entendemos acerca da natureza humana. Por mais que você conviva com uma pessoa, você não a conhece. E para tanto é necessário que você tenha sempre o equilíbrio, né, para não cair nesses labirintos e nessas armadilhas da vida. Todo excesso é energia acumulada em local indevido, estagnando o fluxo da vida. Todos esses excessos que a gente chama de estresse, né? Essa condição em que nós estamos vivendo, quando ele diz excesso de excessos,
corresponde à falta de si mesmo. E se o que te falta é você, nada poderá preencher esse vazio, porque a gente ouve tanto as pessoas dizer que vão resolver o problema do outro, algumas crenças, algumas seitas, algumas religiões, que se arvora do poder de dizer que vai converter, que vai transformar. Ninguém consegue fazer isso a não ser você. Nós podemos fornecer os meios para que ele possa encontrar os fins, mas a transformação interior, como ele diz aqui, é questão de cada um. Mas é necessário a gente estar sempre na condição de ser aquele que auxilia, na orientação, no exemplo, principalmente dentro do convívio familiar, onde a experiência ela é mais ativa e mais necessária. Até o presente momento, foram encontrados no cérebro mais de 100 neurotransmissores, mas só se tem controle e conhecimento apenas de 3, que são os conhecidos, noradrenalina, dopamina e serotonina. São esses neurotransmissores que têm tudo a ver com as nossas emoções. São consequência do corpo mental que se somatiza no corpo cerebral. Então, a linguagem cerebral, ela é toda de natureza neuroquímica. Os pesquisadores descobriram que não existiam neurotransmissores apenas no cérebro, mas também na corrente sanguínea e principalmente na membrana celular. Isso é muito importante para a gente ver o porquê de determinadas doenças que nós muitas vezes contraímos e não temos um diagnóstico físico dentro da área médica que possa encontrá-la ou defini-la. Nossas emoções produzem neuropeptídeos que se acumulam no hipotálamo e esses se derramam no corpo através da corrente sanguínea, atingindo todas as células do corpo. Portanto, quando você sente uma emoção, todo o seu corpo sente junto. Por isso que André Luiz disse lá no livro Evolução em Dois Mundos, que as células são animáculos infinitesimais domesticados. Toda a realidade da vida está sendo coordenada pelo poder mental. Estar doente ou estar com saúde depende muito da mente. Por isso que Emmanuel diz que saúde é a perfeita harmonia da alma, que é exatamente a nossa maior realidade. Por isso que os próprios cientistas descobriram que o comando da célula, até então, eles pensavam que era no núcleo, nada mais é do que um grande equívoco, pois o comando da célula está no seu citoplasma. É pelas informações que ela recebe que ela passa a se reproduzir e mover todo o seu processo de crescimento e reprodução evolutiva. A membrana celular é revestida por um cristal líquido que possui canais e portas. Essas proteínas que são responsáveis por toda a estrutura da célula, movimentando-se nessa área que é o seu citoplasma, que produz, informa ou processa informações que envia para o núcleo da célula o seu DNA. Então, por isso que o que eles chamavam de biogenética ou herança genética cai por terra, porque a epigenética é hoje o que existe de mais real. Ou seja, ninguém herda de ninguém, a não ser o corpo físico, se for o caso no processo reprodutivo. Mas as tendências, as emoções, o comportamento, isso é da natureza de cada ser na sua individualidade, pois isso é característica do espírito como ser pensante. Então, por exemplo, se você acha que está sofrendo, o seu DNA recebe essa mensagem e enviará todo esse sofrimento para o seu corpo, que são exatamente essas doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. Então, tudo veja que está sendo movido por esta realidade. E aí ele diz mais: para conseguir saúde emocional, libertando-se da depressão. E por que eu falo da depressão? Porque é a doença de natureza psíquica e comportamental que maior incidência tem na vida que nós possuímos. E, consequentemente, é considerado o quê? A doença do século. É a verdadeira pandemia.
Então, é necessário a libertação da culpa, no caso da depressão, pelos erros cometidos, quer estejamos nós conscientes deles ou não. Todos nós carregamos um enorme arquivo de culpas pelas experiências do passado. Nosso passado ele é pouco recomendável, porque se a escala é evolutiva, ontem eu fui menor do que hoje. Ou seja, eu estava num degrau abaixo do degrau que estou hoje. Porque tudo na vida evolui, pois o processo comporta esse tipo de ideia e de realidade. Quem se culpa, olha o que ele diz aqui, quem se culpa não assume a responsabilidade pela sua vida. É um movimento de fuga, uma situação cômoda. É mais fácil sofrer se sentindo um coitado do que tomar nas mãos a responsabilidade para construir a própria felicidade, pois isso só acontece com o esforço pessoal. Então ele não quer agir e só ele é que pode encontrar os meios para buscar a solução do processo em que ele se encontra. As alternativas, tanto medicamentosas como terapêuticas e até mesmo o tratamento espiritual, são de grande importância, mas é preciso que ele processe dentro dele, por uma transformação mental, uma ideia de mudança, que muitas vezes ele não faz porque ele tem medo do desconhecido e prefere manter-se na condição de vítima, e isso transforma ele em um ser inerte dentro do seu processo de crescimento interior. Isso tudo é muito importante. Quando o Dr. Richard Davidson ele esteve no Tibete para estudar, ele como cientista, o comportamento do pensamento daqueles monges tibetanos que viviam e vivem em estado meditativo, ele, no momento em que ia embora, foi abordado pelo Dalai Lama e pediu que ele pesquisasse 3 fatores importantes na vida de todos nós, que são ternura, gentileza e bondade. O que é ternura, o que é gentileza, o que é bondade. Para a surpresa de Dr. Richard Davidson, ele não encontrou em nenhuma universidade americana nada que tivesse acerca desse tema. E aí ele começou a trabalhar exatamente dentro do aspecto espiritual, deixando de lado toda a análise científica como um cientista, e foi buscar esses meios que foram exatamente o que deram a definição de cada um desses fatores da vida. Então, o que é a ternura? A ternura é o ato de ajudar a quem você gosta. Veja que é um sentimento egoísta. Uma mãe sente ternura pelo seu filho, talvez ela não sinta a mesma ternura pelo filho da outra. Não deixa de ser um sentimento possessivo. O que é gentileza? A gentileza é o ato de você ajudar as pessoas estranhas. Por exemplo, você cede o lugar numa fila para uma pessoa que está ali, você levanta uma pessoa que cai, você pratica um ato de bondade espontâneo, isso ele chama de gentileza. E o mundo precisa muito, e mais do que nunca agora, da gentileza. Mas a bondade, o que é a bondade? É o ato de ajudar a quem você não gosta. Veja como é difícil a gente ser bom. Isso está exatamente naquilo que nós vimos no início, no seu desejo central. Pessoas que têm sentimentos nobres, que têm um desejo central construído, os sentimentos dessa natureza, elas têm uma facilidade enorme de agir com bondade. Por quê? Porque a bondade ela é espontânea, ela não escolhe. Veja que ele diz aqui, ajudar até quem você não gosta. É a capacidade, sobretudo, de perdoar. E como eu digo sempre, perdoar não é esquecer, é não devolver. Por exemplo, se uma pessoa lhe fez um grande mal, mesmo encontrando essa pessoa muitos anos depois, você vai registrar aquele mal. Se você continuar pensando da mesma maneira que você pensou naquele momento, você não se libertou desse mal, você não perdoou. Mas se você registrar aquele fato, mas com um pensamento diferente, consequentemente você terá tudo para estar perdoando. Você não esqueceu, não devolveu, mas aquilo permanece como matéria em sua vida.
Isso é o que a gente chama de perdoar. A caridade. A caridade é um ato, não é um ato, e sim um impulso de querer ajudar sem esperar reconhecimento. As pessoas que são voltadas para a verdadeira caridade, elas não fazem planejamento, simplesmente elas agem por impulso. Uma pessoa cai na rua, você de repente toma a frente e ajuda aquela pessoa sem se preocupar quem é ela, de onde ela veio, para onde vai, sem pensar, sem questionar. Isso chama-se a verdadeira caridade. Porque a gente pensa muitas vezes que a caridade é simplesmente o ato de doar. Isso é mais do clientelismo. Isso é importante e mas a verdadeira caridade, ela não tem nome, não tem endereço. A gente faz porque simplesmente é da nossa natureza fazê-lo. Porque de nada vale o brilho da inteligência se o seu coração permanece às escuras. Não adianta você fazer uma coisa boa se você permanece com um sentimento voltado para uma coisa ruim. A gente muitas vezes se dobra a determinadas situações apenas por uma questão de conveniência pessoal, não é uma questão de sentimento. E o sentimento tem tudo a ver com essa realidade que é o nosso desejo central. Buda dizia uma coisa muito, muito interessante. Ele dizia: não são teus amigos ou inimigos que te levam a praticar o mal, é a tua própria mente. A gente muitas vezes quer colocar no outro os motivos das nossas atitudes, do nosso comportamento, mas veja o que é que ele diz: tudo está na sua mente. A insatisfação é o que nos leva, é quem nos leva à infelicidade. Porque na realidade não existe o contrário de felicidade. Vida e felicidade não tem o contrário. Aí você diz: não, o contrário de vida é morte. Não, morte é o contrário de nascer. Não existe o contrário de vida. Não existe o contrário de felicidade. Não, mas a infelicidade não, significa não, é não aceitar a felicidade. É uma insatisfação, mas a infelicidade ela não tem o contrário. Ou seja, vida e felicidade é tudo que a gente precisa na vida e tudo que a gente tem. Só precisa a gente trabalhar para encontrar o sentido da vida e ser feliz. Então isso está exatamente nas nossas verdadeiras conquistas. A mente personificada. A mente personificada, ela também é chamada de ego. É quando a consciência, o seu eu profundo, se identifica com o seu eu superficial, e aí dá origem a isso que nós chamamos de uma personificação do pensamento, que são conjuntos de pensamentos e emoções condicionados e recorrentes, dominando o comportamento dos seres humanos com quem eles se identificam. São aquelas pessoas que muitas vezes não admitem que ninguém magoe, que ninguém lhe faça o mal, porque elas trazem com elas o complexo da mágoa, da maldade, e elas criam uma personificação, uma mente que muitas vezes se enclausura dentro daquele pensamento e evita ter relacionamento. São as pessoas extremamente introspectivas, elas não se abrem para nada, são complexadas, são distantes. Isso trazem um conflito enorme de natureza interior. Isso também é visto nos nossos adolescentes e nas nossas crianças. E com relação ao poder da mente, eu me lembrei de um poema de Mário Quintana, que diz assim: quando se vê, já são 6 horas, já é sexta-feira, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram, quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos, e aí o sol se pôs, e para trás ficaram meses, anos, filhos, vida. E aí, mais uma vez, eu pergunto: o que eu fiz dessa experiência terrena? O que eu fiz da minha vida? Na maturidade aprendemos muitas coisas, e uma delas é construir nossa estrada no hoje, porque o futuro vencedor depende das vitórias do agora. Muitos têm a liberdade de usar seu tempo da forma que lhe convém, para tanto é preciso fazer as escolhas certas, dentro dos limites e das regras que nos são impostas e determinadas por Deus. E você, o que é que quer da sua vida com relação à sua escolha? Não adianta reclamar, maldizer. Procure encarar o sol da manhã em seu rosto, viver as oportunidades que aparecem, porque elas não vão faltar.
Os que assim fazem vivem uma vida melhor. São reconhecidos pelo bom aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas e legados e, acima de tudo, uma bela história. Esses homens e mulheres escolhem o sol que vem em frente e conseguem vencer porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação e, sobretudo, de valor. Não somente em prol do próprio crescimento, mas também em prol do crescimento de todos que precisam de você. Precisamos dar as mãos. Prepare-se, encha-se de sabedoria. Faça um pacto com o tempo, use-o a seu favor. Nós só estamos aqui porque merecemos. Então sigamos em frente, com um sorriso no rosto e firmeza nas nossas decisões. E mais uma vez eu faço uma pergunta: o que você quer da vida? Um milagre? Então você já é um milagre. Nós estamos vivendo um momento de grande aprendizado, não tenho dúvidas. Essa epidemia nos revela de forma quase imposta a violenta desigualdade e a nossa fraqueza como seres humanos. Enquanto as classes médias e altas enfrentam o tédio, as classes mais baixas, como nós estamos vendo, enfrentam a fome. Mas todos estão envolvidos no mesmo processo. Tudo nos está sendo ensinado com o mesmo propósito, mesmo diante da dor, diante do sofrimento, porque não havia outro meio para a humanidade despertar a consciência e entender que o orgulho e o egoísmo não são prerrogativas nem sentido para a nossa evolução. Eles são os nossos maiores inimigos. Por isso que eu sempre digo, e eu encerro dizendo: o sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Que aprendamos a lição e com ela possamos ter uma vida melhor e sermos mais felizes. Muita paz para todos. Você pode mexer, pode alterar o que você quiser. Aqui, deixa eu ver aqui.